Nossa, que absurdo, falaram de Deus lá no meio do carnaval. Pois é, a cantora Joelma, do nada ela soltou um louvorzão, um verso bíblico lá no meio da folia, e até Ivete Sangalo e uma cantora chamada Babi geraram um debate religioso, com comentários feitos lá também no meio do mesmo cenário. Você achou um absurdo que falaram de Deus no meio do carnaval? Imagine quando você descobrir que tem igrejas que ao invés de falarem de Deus, só falam do diabo. Mas calma aí, tá inconformado com isso? Acha que o ambiente não era próprio para esse tipo de comunicação? Então eu quero te lembrar uma coisa. Foi no meio de perseguições, campos de concentração e mortes injustas do regime de Hitler que Anne Frank escreveu em seu famoso diário: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Que lugar incongruente para se dizer isso. Mas seus escritos se tornaram um dos maiores documentos de denúncia ao nazismo. Foi no meio de uma cultura completamente racista, onde demonizaram descaradamente os negros, que Martin Luther King juntou um público de 250 mil negros de todo o país para uma marcha por liberdade e fez um dos maiores discursos da história. Ele disse: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Lugar perigoso e impróprio para se dizer isso, né? Mas no ano seguinte, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi num país que nem era seu, o Brasil, que Leopoldina, que era uma austríaca, escreveu uma carta que resultou na famosa frase de Dom Pedro I: independência ou morte. Ela influenciou a independência de um país que nem era seu. Enxerida, intrometida ou revolucionária? Foi no meio do Holocausto, algo que fugia completamente do controle dos civis, que o empresário Nicholas Winton disse: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. E assim salvou quase 700 crianças judias da morte, usando um trem para retirá-las dali. E salvou cerca de 1.200 judeus, empregando-os em suas fábricas. Foi exatamente um homem que estava em segurança que resolveu ter voz por quem não estava. Se a sua comunicação for limitada ao cenário ideal, você vai viver no mudo. Esse cenário não existe. Se a sua expressão for baseada apenas em conveniências, você nunca terá voz. Se as suas ações dependerem do apoio e do aplauso da multidão, você nunca vai se permitir ter opinião. Se seus discursos forem guardados apenas para o público que concorda com as suas palavras, você vai viver paralisado e com medo do julgamento o tempo todo. Sem voz, sem opinião, sem expressão, sem coragem, como cumprir algum propósito? Como se destacar, como revolucionar, como não desperdiçar a própria existência apenas vivendo as narrativas de quem ousou se levantar? E se perceber que a sua voz tem sido mais usada para criticar quem falou algo num lugar que não devia? Observe-se com esse pensamento, você não tem se amordaçado e tornado a sua existência imparcial e até morta. Só é possível parecer perfeito quando não se faz e não se fala nada. Eu espero de verdade que você tenha coragem de parecer inconveniente, de parecer intrometido, alguém que se acha, ou até alguém sem noção, mas que com isso você mude a história. Eu quero ver você sendo até taxado de louco, porque eu prefiro os loucos do que a ilusória coerência de muitos que se dizem lúcidos. E entenda uma coisa: Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, no cenário que Ele quiser. E você vai se surpreender ao perceber as formas incríveis, absurdas e até loucas que Deus usa para se manifestar, para se fazer presente, para se comunicar. O que você acha disso tudo que eu falei aqui? Eu quero saber a sua opinião. Tinha muita gente esperando que eu falasse sobre isso, então foi exatamente isso que eu escolhi falar para você e eu quero saber o que você pensa a respeito do que eu falei. E com certeza você vai lembrar de vários outros momentos da história, momentos até atuais, em que pessoas falaram coisas aparentemente impróprias, em lugares impróprios e assim mudaram a história. E essa pessoa também pode ser você. Talvez você não mude o mundo, mas com certeza você vai mudar muita coisa no seu mundo e no mundo de quem tá perto de você, se você ousar ser um pouco louco, se você ousar sair do padrão e também se você ousar deixar que Deus te use em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, ainda que pareça coisa de louco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, porque isso ajuda o YouTube a entregar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Essa é a sua forma de ajudar aqui, uma forma muito simples e que ajuda muito. Um beijo na testa, até mais!